Bom, boa noite a todos, que a paz de Deus continue conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Cláudio e o Ricardo vão cantar a música do Padre Germano para a gente começar a fazer a leitura da mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: magnetismo pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que curava a todos. Está em Lucas, no capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda a pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal, com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor, que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre, espontaneamente, o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Se pretendes, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena das tuas potencialidades, é razoável que aproveite a experiência que os orientadores terrestres oferecem nesse sentido, mas não esqueça do exemplo e das vivas demonstrações de Jesus. Se intentas atrair, é imprescindível saber amar,
Se deseja influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem começa falando, né, do magnetismo de Jesus. Jesus tinha uma energia tão poderosa, mas a energia de um espírito perfeito, de um espírito de muita luz, de muita evolução. E nós temos um pouquinho de luz, temos, não somos apagados não. E a gente pode fazer essa luz brilhar. Basta que a gente tenha um pouco de amor, um pouco de empatia, um pouco de preocupação com o bem-estar do próximo. Não vamos chegar por enquanto perto daquilo que Jesus fazia, mas podemos fazer muito pelos desesperados, pelos necessitados, porque ainda que tenhamos pouca luz, essa pouca luz pode ser uma salvação para quem está na escuridão, meus irmãos. Então, um fósforo aceso na escuridão é uma luz imensa. E nós podemos ser esse fósforo, essa luminosidade que não é grande coisa, mas ela é importante em determinados momentos. Então essa mensagem, buscar cada dia, melhorar um pouquinho. Podemos sim, temos nossas dificuldades e limitações, temos, mas podemos melhorar, podemos ser úteis, podemos ser mensageiros de Deus. Não tão quanto a gente queria, né? A gente gostaria de ser, nossa, eu gostaria de poder fazer muito, mas podemos fazer pouco, e esse pouco tem importância para aquelas pessoas que Deus encaminha para junto de nós. Então é isso que a gente deve se preocupar. Se eu não posso fazer muito, porque eu ainda não tenho o preparo espiritual necessário, mas vou fazer aquele pouco, que para aquelas pessoas vai fazer a diferença. E isso é importante, meus irmãos, e isso nós podemos fazer. Todos nós somos potencialidades e somos filhos de Deus e somos mensageiros de Deus, com todas as limitações que ainda temos. Vamos agora elevar o pensamento a Deus. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dia que conseguimos superar. Ainda que os problemas tenham ficado pelo caminho, ainda que a dor tenha ficado pelo caminho, ainda que o problema não tenha sido resolvido, ou que ainda tenha alguma coisa que me perturbe, que me traga tristeza, me traga angústia, mas superamos esse dia. Chegamos na casa de Deus para receber esse fluxo de energia, esse tratamento, essa carga de energia nessa bateria arriada que nós temos. E vamos sair daqui muito melhores do que chegamos, fortalecidos na nossa fé, porque Deus, na sua infinita misericórdia, abriu essas portas para nos receber, como um pronto-socorro de almas e como uma escola, para cada um de nós que ainda precisa aprender muito. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua casa. Obrigado, Jesus, Mestre querido, que possa cuidar de todos nós enfermos, do corpo e da alma. Obrigado, Padre Germano, por estar conosco conduzindo essa reunião e tantos trabalhos dessa casa. E obrigado à espiritualidade amiga, esses mensageiros divinos, invisíveis, mas incansáveis, no amor e na dedicação. Que Deus os abençoe e os ampare cada vez mais, meus irmãos, e que vocês possam, nesse momento de estudo, envolver e intuir o nosso querido irmão Jonatas, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a cada um de nós aquela mensagem que nos fortalece na nossa fé, na nossa confiança e na nossa esperança. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua dedicação. Até umas 10, 5 para as 9. Queridos amigos e irmãos, que a paz do nosso Divino Mestre continue em nossos corações, para que cada um cumpra as suas tarefas, né? E eu sempre gosto de dizer, porque isso me dá um alívio danado, a tarefa maior é de vocês.
porque vão ter que me ouvir até 8:55 e às vezes até por uma questão de educação ninguém vai levantar. E isso me dá uma tranquilidade enorme. E eu queria desejar a todos um feliz ano novo. Ué, mas já passou? Não, a qualquer tempo é um feliz ano novo. E a nossa companheira hoje, quando nós estávamos ali tomando café, e ela falou assim, não, mas o 2023 vai ser melhor. E esse vai ser o nosso assunto. Porque todos nós, com certeza absoluta, perto da virada do ano, eu vou cortar aqui o que eu ia falar, eu nem agradeci a cada um de vocês pelo convite de estarmos aqui e trazer o nosso abraço da Casa Espírita Humberto de Campos, a qual nós fazemos parte, e que mês de março faz 80 anos. Vocês receberão aqui com certeza o aviso. Agora voltando ao que estávamos falando. Normalmente no início do ano a gente imagina, bom, eu quero um ano melhor. Todo mundo pensa nisso. Mesmo aqueles, tal como nós, que eu diria sem medo de errar, que estamos fisicamente bem. Então, se eu tivesse que pedir alguma coisa a 2023, evidentemente eu deveria pedir alguma coisa relacionada à vida espiritual. Porque nós já temos o suficiente para viver bem em 2023. Estamos trabalhando, andando, vivendo, quer dizer, a gente precisa pensar um pouco mais. E foi exatamente pensando nesse um pouco mais que eu comecei a fazer uma reflexão. E eu sempre gosto de fazer as minhas reflexões e anoto. Porque quem sabe se não serve para cada um de vocês também. Tomara que não, né? Que vocês já estejam muito na minha frente e essa reflexão nem quero mais, já estou para lá. Mas de qualquer maneira, como é a minha reflexão, eu vou dar. Mas para que a gente possa melhor entender o que eu estava tentando fazer nessa reflexão, a gente tem dois pontos os quais nós não podemos abrir mão. São duas frases, dois provérbios, ou entenda como achar melhor. Um, eu sei o autor, e o outro, eu não sei o autor. Por quê? Eu tomei isso como base. Porque tudo isso que foi feito na minha reflexão, se não tiver esses dois patamares, ele fica um tanto falso. O primeiro dele, que esse eu não sei o autor, é que diz o seguinte: insanidade ou louco é todo aquele que continua fazendo as coisas sempre da mesma forma e quer um resultado diferente. Ou seja, louco é aquele que faz a coisa da mesma forma e quer um resultado diferente. Eu boto essa garrafa assim, ela vai cair. E eu vou tentar botar outra vez assim, e ela vai cair. Ele só vai ficar em pé se eu mudar. É por isso que esse companheiro, que eu não sei o autor, eu até pensei que era Einstein, mas não é. Eu pesquisei, não é, está dito que não é. Que diz, louco é todo aquele que faz as coisas da mesma forma e espera um resultado diferente. Isso já deu para levantar alguma coisa em nós, né? Estamos querendo ser melhores? Estamos tentando. Faz alguma coisa diferente. Se eu continuar sendo, se eu continuar fazendo o que eu sempre faço, eu estaria sendo louco se quisesse amanhã ser melhor. Então essa é a primeira dica que uma dessas frases nos diz. Louco é aquele que faz as coisas da mesma forma e espera resultado diferente. A outra é de Gandhi, que ele diz: faça em você todas as mudanças que você gostaria de ver no outro.
E partindo dessas duas premissas, eu fiz uma série de propostas, as quais, longe de mim querer cumprir todas elas em 2023, mas que eu pelo menos tenha força, inteligência, percepção para cumprir algumas dessas. Não fique espantado que eu fiz 100 e poucas, viu? Mas eu não vou falar sobre tudo isso. Fique tranquilo. Não vai ter tudo isso. Mas as que eu falar, provavelmente pode servir para nós. E a primeira delas, logo de tacada, eu pensei o seguinte: busque a sua origem divina. Ué, buscar a origem divina? Sim. Porque vocês já perceberam que a grande maioria, ou melhor dizendo, a grande problemática do mundo hoje é exatamente isso. Porque a maioria ainda pensa que nós somos um acumulado orgânico que tem uma alma. A minha alma, ou eu não ouço isso aqui também? A minha alma, sabe? Quando eu morrer, que minha alma? Não tem quando eu morrer a minha alma. Quando eu morrer, eu. Porque eu tenho a origem divina. Eu sou imortais. Vou quebrar o galho de vocês, hein? Vocês também são. Somos imortais. Isso é a nossa origem divina. E tal como origem divina, eu tenho que depositar, eu tenho que procurar tudo à minha volta a minha origem divina. Esse cara é maluco, vem lá de Rocha Miranda para falar que a gente tem que esquecer o mundo. Eu não falei isso. Eu não falei para esquecer o mundo. Eu falei para viver o mundo, sem esquecer a nossa origem divina. Porque isso é que importa. Gente, nós aqui viemos à Terra com uma única proposta: evolução. Tem outra? Não. Tudo que está à nossa volta está atrelada a essa proposição primeira: evolução. Então, se essa é a proposta de evolução, eu preciso começar a absorver essa ideia. Por que absorver essa ideia? Porque, na realidade, se nós formos olhar todos os males que o mundo hoje apresenta, tem origem na ideia falsa de que eu sou um acumulado orgânico que possui uma alma. E esse negócio é tão sério, gente, que nas 2 semanas atrás, em nossas reuniões mediúnicas, aconteceram 2 manifestações que dá para ver o quanto nós precisamos estar preocupados com isso, para que nós não saiamos daqui com uma ideia falseada. A primeira manifestação que houve é que o companheiro manifestou-se, não sabia que tinha desencarnado, ele não percebia nada, absolutamente nada do que estava à sua volta, porque ele vivia ainda um mundo físico, embora desencarnado. Mas esse foi até mais tranquilo, porque conversávamos com ele e fomos tentando fazer com que ele começasse a ver determinadas diferenças que estavam acontecendo, mas que por ele não carregar no seu psiquismo essa ideia de imortalidade, não dava para ele perceber. A ponto tal dele dizer de que hoje o que mais me machuca é a ingratidão dos meus parentes. Porque eu fico em casa, ninguém nem sequer de manhã me dá um bom dia. Percebe onde é que eu estou querendo chegar? A preocupação que a gente precisa ter dessa origem divina, da nossa imortalidade? E aí,
eu fui conversando com ele, porque nesse dia quem dirigia era eu, e foi até um certo alívio para ele, porque ele percebeu que os familiares não o estavam desprezando, não o estava vendo. Mas esse foi tranquilo. Mas na semana, foi ontem, né, filha? Foi ontem. Ontem, aconteceu uma manifestação parecida com isso, mas só que o companheiro não conseguia admitir que estava morto. Mas perceba a minha confusão que ele fazia. Ele falava assim: eu sei, meu corpo está ali, eu sei, pegaram meu corpo e enterraram, mas eu não estou morto. E eu dizia: meu amigo, você não está morto, porque você é imortal. Como que é isso? Como é que pode isso? Isso é loucura. E ele, no final, ele aceitou, mas não tinha ainda introvertido. Pelo simples fato de não carregar dentro dele essa origem divina. Então, se a gente está querendo um 23 melhor, a gente precisa começar a reforçar essa origem divina. Porque, evidentemente, vocês sabem que eu não estou rogando praga para todo mundo. Não é o meu forte. Mas alguém pode garantir que vai chegar a 24? Assinar? Não, ninguém pode. E se eu desencarnar daqui a pouco? Bom, se eu desencarnar daqui a pouco aqui dentro, vai ser, ó. Beleza, porque daqui eu não saio. Não adianta me mandar que eu não saio. Então, eu não vou desencarnar dentro de uma casa espírita, porque se eu desencarnar, ninguém vai me tirar. Mas eu posso desencarnar fora. E aí? E se eu não carregar, porque eu estou falando aqui, mas será que eu vivo isso? E se eu não carregar essa certeza de que nós somos de origem divina, somos imortais, eu preciso alimentar isso. A gente precisa bater. Gente, isso não é fanatismo, isso é racionalidade. Ou então, o que nós estamos fazendo aqui? Ah, você só fala em reencarnação? Ué, mas você vai falar em quê? Que a vida acaba? É um contrassenso. A gente não bater nessa tecla não é fanatismo, é coerência. Fanatismo seria eu não admitir que os meus amigos não fossem assim. Fanatismo seria eu tentar transformar todos os meus amigos a esse tipo de pensamento. Isso seria fanatismo. Mas eu bater na tecla para que isso me convença cada vez mais, me leva a mal não, mas isso é obrigação de cada um de nós se nós estamos querendo um 23 melhor. Somos de origem divina. Por ser de origem divina, já bate logo no meu segundo ponto. Eu sou um cara muito medroso. E não vai adiantar medo para ninguém. Você já viu alguma vez o medo salvar alguém? Não. Mas a fé sim. Porque o medo te entrega, a fé te robustece. A fé faz com que você acredite um pouco mais, que você é capaz sim, como você falou. Quando você falou assim, não, porque nós temos luz, me deu vontade de brincar, só que a nossa luz está um pouco negra, né? Mas de qualquer maneira a luz negra ilumina. E é isso que cada um de nós podemos fazer. Mas se não tiver medo, você consegue ajudar alguém, mesmo que você tenha luz, se você tem medo de errar? Gente, o errar ainda faz parte da nossa proposta evolutiva. Não tenham medo de errar, porque o nosso acerto, por incrível que pareça, é a soma dos nossos erros. Ainda é assim, errando é que eu aprendo. Então eu não posso ter medo. Exatamente por quê? Porque eu tenho origem divina. Qual é o maior medo da humanidade? Morrer. A gente não tem mais. Eu não morro. Sou imortal. Vocês também são imortais?
Então a gente pode começar a olhar esse medo de outra forma. A gente já pode começar a tentar modificar esse medo por acreditar um pouco mais, para perceber o quanto nós somos capazes. E aí eu entro no meu terceiro tópico. Como é que está a nossa autoestima? Precisamos levantar. Exatamente por quê? Porque eu sou de origem divina. E Deus, pela sua infinita misericórdia, não ia criar um fracassado. Não ia criar um incapaz. Então, eu sou capaz. Nós somos capazes, desde que queiramos. Então, a mudança que diz aqui Gandhi, fazer em você aqui que você queria ver nos outros, o próprio Livro dos Espíritos dá o aval disso. Não sei qual é a pergunta, mas o Kardec pergunta: nós poderíamos vencer algumas das nossas mazelas? E o que é que o Espírito diz? Sim. Mas olha só o que eles dizem mais. Sim, com muito mais facilidade do que vocês imaginam. Basta ter vontade. Como é que o cara vai ter vontade se ele tem uma autoestima baixa? Como é que o cara vai ter vontade se ele não acredita, se ele não vive, se ele não tenta reagir como origem divina? Como? Eu preciso aumentar a minha autoestima. Ué, esse cara vem pra cá ensinar a gente ser vaidoso? Não é nada de vaidade, são duas coisas completamente diferentes. Eu acreditar que eu sou capaz, porque sou de origem divina, qual o erro? Seria erro se eu dissesse: não quero nem que Deus me ajude, deixa que eu resolvo. Opa, olha o que você está falando. Não, deixa que eu resolvo. Não quero nem que Deus me ajude, deixa que eu resolvo. Olha o perigo. Mas, não, deixa que eu resolvo, eu tenho aqui, ó. Vocês estão lembrados? Tem uma história, mas eu só lembro desse pedacinho. Era um garoto que ele era muito folgado. Mas sabe por que ele era folgado? Porque não sei se era o irmão dele ou o pai dele, alguém, era professor de karatê. Então ele era um moleque folgado. Por quê? Ele tinha quem o protegia. Então, gente, por que não ser folgado também? Ué, por que não ser folgado também? Aqui quem está me protegendo aqui, ó. Não está vendo, não? Eu não. Lamento, mas eu sei que ele está aqui. Com certeza. Eu sei que está, mas ainda não estou vendo. Mas eu sei que ele está. Isso me deixa um cara folgado. E esse cara folgado pode acreditar um pouco mais e ter menos medo. Percebem como uma coisa vai chamando outra? Mas se eu não partir dessa origem divina, tudo que eu falei até agora, valeu nada. Não valeu nada. Essa origem divina é o ponto de partida. E eu fui pensando assim, de que eu tinha que vencer o medo, aumentar minha autoestima. Se eu tenho que aumentar a autoestima, eu tenho outra coisa para fazer. Eu tenho que assumir a minha vida. Eu tenho que assumir a minha vida. A minha vida não pode estar mais na mão de ninguém. A minha vida tem que estar na minha mão. Me fez lembrar até um programa, há muito tempo que eu vi, era um programa de auditório, do casal, não sei o que, tinha um monte de casais, e o cara que estava dirigindo o programa perguntou a uma menina, falou assim: o seu esposo te faz feliz? Ela falou: não. O cara tomou um susto. Aí o cara falou: ele não te faz feliz? Não. Ué, então por que você está casada com ele? Porque ele pode aumentar a minha felicidade. Porque a felicidade é minha, não é dele. Perceberam o que ela falou?
eu tenho que ser responsável pela minha felicidade. Tudo o que está à minha volta pode corroborar, mas não é o responsável. Para que isso? Para que a gente pare, gente, de estar culpando quem está à nossa volta. Porque uma grande problemática que nós hoje encontramos no mundo é exatamente isso. Ninguém quer assumir a sua vida. Todo mundo passa a responsabilidade para o outro. Até o erro que eu cometi foi por culpa tua, você não me avisou. Ué, tá bom, se você pudesse, me avisasse. Mas quem foi que errou? Fui eu. Porque muitas das vezes você me avisa e eu continuo errando. Quer dizer que dessa vez o culpado foi você porque você não me avisou? Não, o culpado fui eu que não vi o que devia ter visto. E a gente tem essa mania. E o que eu fico mais preocupado é que a gente acusa até quem não está vendo. Esse cara aqui que está do meu lado está me perturbando. Quem? Sei lá, está por meu encosto. Obsessor. E a gente às vezes esquece que o companheiro veio estar do seu lado porque a espiritualidade falou: encosta lá perto daquele cara que talvez ele vai para um lugar que você goste. E você está chamando o cara de obsessor, de encosto, não sei o quê, só porque tropeçou. Não, você tropeçou porque não viu a pedra no chão. Não foi o cara que te empurrou. A gente precisa parar de culpar os outros. A coisa mais comum que tem na casa espírita, eu não vou dizer para aqueles companheiros que estão frequentando sempre, mas em a maioria, que não estão ainda bem envolvidos, estão sempre preocupados de que tem alguém fazendo alguma coisa para mim. Tem alguém aqui, tem um encosto, o que eu faço para me livrar disso? E na realidade, não tem que se livrar de nada. Você é responsável pela sua vida. Vamos parar. Acabou a época, gente, de que você... Acho que você lembra dessa época que você era fazendeiro, tinha na sua fazenda uma igreja enorme, né? E todo mundo ia lá, o padre estava lá, o padre salvava todo mundo. Mas o padre não salvava nada. E aí... a gente desencarnou, tá lembrado que a gente foi procurar o padre que nos salvou, que a gente foi lá para aquele buraco? Por quê? Porque nós colocamos a nossa salvação na mão do cara. Mas não tem que estar na mão do cara, tem que estar na nossa mão. Eu sou responsável por mim. Isso eu tenho que me envolver para que, se eu quiser que esse 23 seja melhor, eu tenho que começar a ser responsável. Responsável por quem? Por mim. Ah, você pode ajudar alguém? Opa! Vamos ajudar o outro. Mas você não é responsável por ele não, hein? Você vai ajudar porque você tem capacidade de ajudá-lo. Mas a responsabilidade é tua. Tem uma menina lá na nossa casa, que uma vez ela chegou, a gente já se conhecia há muito tempo, a Deudimar. Ela chegou muito tempo, eu estou com um problema no negócio. É para te ouvir? Ouça. Agora, vamos botar um negócio. O problema é teu, tá? Eu só vou te ouvir. Ela ficou invocada, mas acabou me contando. Mas, ué, você vai me contar o problema, vai me dar o problema? Não, eu não quero o teu problema, cara. Eu vou estar junto com você para tentar ajudar você a resolver o teu problema. Porque cada um tem o seu. Vamos nos ajudar? Vamos. Mas cada um resolva o seu e é responsável pelo seu. Essa responsabilidade a gente tem que fazer. E se a gente fizer assim, a gente já começa a ver outra coisa. Bom, então eu agora já posso apostar no melhor. Por que eu já posso apostar no melhor? Porque está na minha mão. Está na minha mão. Então eu preciso apostar nesse melhor. Eu preciso... Ah, mas esse cara é louco. Esse mundo do jeito que está, você ainda vai pensar no melhor? Ué, porque o pior já está aí, gente. Ué, o pior já está aí. Não é Emmanuel que diz o quê? O mal não merece comentário em tempo algum? Para que eu vou ficar procurando o mal se ele está por aí jogado em qualquer lugar que você vê? Qualquer lugar, você liga a televisão e sai de perto que a bala pode vir da tela.
Aí eu vou ainda ficar preocupado com isso? Não, gente. Eu tenho que pensar no melhor mesmo. Eu tenho que pensar que amanhã, quando eu acordar, a minha janela vai estar cheia de passarinho, tudo quanto é cor, cantando, e eu vou trabalhar assoviando. Ué, mas esse cara não é maluco? Não sou maluco não. Eu só estou tentando fazer com que o mundo que está à sua volta seja melhor. Porque nós hoje sabemos que o ambiente que você está sofre diretamente a ação do nosso psique. Pense bem que você vai provocar alguma coisa positiva nesse sentido. A gente não pode esquecer que o mundo dá a cada um de nós o que nós damos a ele. Se eu acordo já pensando, era muito tempo que tinha um desenho animado, acho que era uma panterinha, ó vida, ó azar, uma hiena, né? Uma hiena. Se eu acordo dessa maneira, oh meu Deus do céu, já vem o sol, oh, já vem a chuva, não sei, o que você quer? O que o mundo vai te dar? Se você já acorda dizendo, amanhã vai ser um dia péssimo. Ué, se você já está dizendo que vai ser um dia péssimo, o que o mundo vai te dar? Vai te dar um dia péssimo, não foi isso que você quer? Então pense, quando acordou, mas que dia legal, cara, vai dar tudo certo. Até a loteria que eu não joguei eu vou ganhar. É porque um amigo vai comprar o bilhete, vai me dar. Mas esse cara é maluco? Não sou maluco. Eu estou tentando criar à minha volta o ambiente que o mundo precisa para me devolver alguma coisa de bom. Porque se eu continuar pensando no pior, é o que o mundo vai nos oferecer. Porque o mundo dá a cada um de nós exatamente o que cada um de nós damos ao mundo. É matemático isso. É matemático. A outra coisa é zerar o meu passado. Zerar o meu passado. Mas é fácil, é só esquecer. Não é fácil não. Não é fácil, sabe por quê? Porque quando eu falo zerar o meu passado, é zerar mesmo. Mas a questão é que eu te ofendi ontem, né? Está no meu passado. Esquecer? Não. Eu tenho que chegar até você e pedir desculpa. Aí sim eu estou zerando o meu passado. E aquela mágoazinha que você guardou da vizinha, da sogra, do genro, cadê? Onde é que está? Não está no passado. Está no passado não, gente. Não está no passado não. Está no presente. Você, para zerar, você tem que resolver. Então vá lá e peça desculpa. Pô, mas eu tenho que pedir desculpa? Ué, o que o cara diz aqui? Se você fizer a mesma coisa sempre da mesma forma, você vai encontrar o mesmo resultado. Então você não quer um resultado diferente? Vá lá e peça desculpa. Mas pedir desculpa àquela vizinha, tá bom, então aguarde para pedir em outra vida, tá bom. Não é obrigado a fazer. Mas tenha ciência de que você vai ficar devendo. Gente, nós precisamos mudar. Eu não sei se eu já contei aqui a vocês de uma história. Qual foi o livro que eu li? Meu Deus do céu, não me lembro. Agora eu me lembro. Eu sei que era uma menina, foi até o Preto Velho pedir um veneno, sabe para quem? Para a sogra. Ela não suportava a sogra. E por sua vez, a sogra também não suportava a nora. O senhor tem que me dar um remédio que eu preciso matar minha sogra. E o Preto Velho disse, tá bom, meu filho, você quer acabar com a sua sogra, não quer? Quero. Mas se você fazer assim, é por isso. Não, mas eu quero um jeito que... então já sei. Eu vou fazer um remédio para você, que você todo dia vai botar uma pitadinha só. Uma pitadinha só. E no prazo mais ou menos de 45 dias, ela vai morrer. Ela não ia nem desencarnar, viu, gente? Ela ia realmente morrer. Agora,
Aí diz o preto velho, agora, tem um negócio. Para que ninguém realmente desconfie de você, porque todo mundo sabe que você não gosta dela, e de repente, pode ser que alguém faça autópsia, não sei o quê, para ninguém desconfiar de você, você se achegue a ela. Faça dela a melhor pessoa do mundo. Porque quando ela desencarnar, daqui a uns 45 dias, as pessoas vão ver tanto carinho que você tem por ela, que não vão nem desconfiar de você. Mas ela vai embora. A menina falou, eu acho que essa ideia é boa. E aí, começou a botar o remedinho lá na comida da sogra. Mas também, né, envolveu a sogra de carinho, de cuidados, de amor. E a sogra, por sua vez também, começou a mudar em relação a ela. Começou a mudar. E quando deu 35 dias, já estava próximo da sogra desencarnar, volta ela à tenda do preto velho. Aí o preto velho, já morreu? Não. É muito pelo contrário. Pelo contrário o quê? Não, eu não quero que ela morra mais. Ué? Não, sabe por quê? Mas ela está tão carinhosa comigo, ela está tão amorosa comigo que, na realidade, nós nos tornamos as melhores amigas possíveis. Eu nunca pensei que fosse capaz de ser tão amiga da minha sogra quanto ela é agora. Eu não quero mais que ela morra, eu tenho que me dar um remédio que faz o trabalho contrário. E o preto velho sorriu para ela e falou, olha, fique tranquila, porque o que você fez esse tempo todo foi colocar um pouquinho de açúcar na comida dela. E é exatamente isso aqui que eu estou querendo falar sobre zerar o passado. Não é simplesmente apagar alguém, é conquistar alguém. Ninguém zera passado devendo. Alguém zera suas contas devendo? Não, eu vou pagar todas as minhas contas, só não paguei o primeiro mês. Isso é zerar a conta? Não, você tem que voltar lá e pagar o primeiro mês para zerar a conta. Gente, zerar o nosso passado é isso. É não guardar mágoa. É não guardar rancor de ninguém. É não ter queixa de ninguém. Mas como é que faz isso? Não sei. Se eu soubesse, eu fazia. Mas vamos tentar. Eu também não sei. Mas sei que o Evangelho ensina. A resposta está ali no Evangelho. É só pegar o Evangelho e ver lá. Tenha um pouquinho mais de paciência, tolere um pouco mais, ame um pouco mais, cala a boca na hora certa. Não adianta mandar eu calar a boca agora não vou calar. Cala a boca na hora certa, vale na hora certa. Gente, é um fazer diferente. O que nós fazíamos? De que maneira nós fazíamos? Vamos ter que fazer diferente para ter um resultado diferente. Assim é que se zera um passado. Para que você caminhe sem peso, sem ter que arrastar nada. E para isso, é uma outra proposta nossa, é o quê? Invista no conhecimento. Invista no estudo. É por isso que toda casa espírita tem que estudar. Mas a gente só estuda? Imagine, a gente estuda e é assim. Se imagine se não estudasse. Melhor continuar estudando, gente. Um dia a gente vai mudar. Porque esses ensinamentos, eles vão criando base para que um dia haja mudança. Porque eu não vou aqui, evidentemente, jogar flores para todo mundo, não. Mas vamos admitir, nós não somos mais do que fomos. Alguém está aqui porque o marido obrigou? Só ela mesmo que falou, ó, tem que ir comigo hoje. Pronto. Mas as outras pessoas estão aqui porque o marido obrigou? Não. Ela também não está obrigada, não. Mas todo mundo está aqui por quê? Porque quer fazer uma caridade, veio aqui para me ouvir. Eu sei também disso. Mas todo mundo está aqui porque já tem uma nova proposta.
Gente, isso já é diferença. Isso já é diferença. Essa diferença ainda não é capaz de promover um 23 diferente. Porque além de estar aqui, a gente precisa pegar esse estudo, pegar essa instrução e tentar transformar isso em prática. É o fazer que Gandhi diz, fazer em mim o que eu gostaria de ver em vocês. Essa proposta só vem através da instrução. Só vem através do entendimento. Por que Kardec diz que a fé verdadeira é aquela que pode ficar frente a frente com a razão em qualquer época da humanidade? Porque o indivíduo entendeu. Ele entendeu por que pode e precisa ter fé. Nós já estamos começando a entender que precisamos ter essa fé, pela proposta inicial, a nossa origem divina. Isso faz com que a gente aposte um pouco mais, tenha essa certeza. Aquilo que brincávamos ainda há pouco, eu sei que eu não estou sozinho. Até porque, fiquem cientes, se eu estiver sozinho eu não falo nada, eu sou um cara calado, eu só falo aqui atrás da mesa. Por quê? Porque tem alguém aqui me segurando. Isso a gente não pode esquecer. E em virtude disso, tem um outro lado, que eu ainda há pouco falei a respeito do erro. A gente precisa aprender a viver com as nossas frustrações. Gente, nem tudo que eu quero é possível ter. Nem tudo que eu quero é possível ter. Mas vale a pena lembrar aquele ditado, né? Eu não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que amo. E por que não fazer valer isso e começar a aceitar as nossas frustrações? Ah, eu não consegui isso. E daí, gente? Todo mundo consegue tudo que quer no mundo? Loucura. Loucura pensar uma coisa dessa. E por que não pode ser conosco? Por que eu tenho que ter tudo? Então eu preciso aprender a viver com as minhas frustrações. Porque eu sou capaz. Mas eu não sou super-homem. E mesmo o super-homem tem um dia de criptonita. Todo super-homem tem um dia de criptonita. Então, por que a gente não aceitar o nosso erro? Por que a gente não aceitar as nossas frustrações? Por que não aceitar alguma coisa que eu queria e não posso ter? Se essa coisa que eu queria ter está ligado ao mundo físico, essa minha origem divina vai fazer com que eu me desligue um pouco dessa coisa que eu tanto quero. Eu espero um pouco mais, gente. Qual o problema a gente esperar mais 2 ou 3 existências? O que é 3 existências, gente? Para nós que somos eternos? Tu vai esperar aí 400, 500 anos? Qual o problema? Aguarda. Aguarda um pouco mais. Não se agaste tanto por essas frustrações que ainda não pode acontecer. Uma coisa que é comum a gente fazer, e inclusive aumenta essas frustrações, é adiar soluções. Você não tem que resolver aquilo amanhã? Cara, vai lá e resolva. Não, eu vou lá mês que vem. Por que você vai mês que vem? Vai desencarnar e vai ficar devendo. Pode deixar para a família resolver. A gente precisa ter a certeza absoluta que as nossas decisões é quem comanda a nossa vida. Eu preciso aprender a decidir. Ah, mas eu vou decidir errado? Opa! O decidir errado, às vezes, faz parte do aprendizado.
mas você precisa resolver. Não vale a pena você protelar uma solução de um problema, porque amanhã, ao invés de você ter esse, você tem esse e pode aparecer outro. E vai chegar um ponto tal que você tem tanto na mão que não sabe nem qual vai resolver. Aí sabe o que a gente faz? Joga pro alto e fica maluco. Por quê? Porque não tentou resolver as coisas da maneira que elas vão acontecendo. Uma coisa de cada vez. Sabendo que todos os problemas têm solução. Ó, que bom! Todos os problemas têm solução, porque até aquele que não tem solução, já tem solução. Qual é? Não tem solução. Bom, está resolvido? Está resolvido? Então eu não posso estar preso a isso e retardar essas soluções, porque essas soluções, com certeza absoluta, só vão criar maiores dificuldades. E aí, um outro lembrete que vale a pena: recuar não é covardia. Recuar é estratégica. Você recua, tem uma visão maior e vai fazer o que precisa fazer. Não tenham medo de voltar atrás. Particularmente quando esse voltar atrás está relacionado a alguém. Volte lá atrás. Me desculpe, meu camarada, eu fui um ignorante. Me desculpe. Volta. Qual o problema? Ah, mas isso é covardia. Covardia? Vocês não sabem a força que eu fiz para pedir desculpa a ele. E quem faz força não é covarde, é corajoso. E é assim, dessa forma, tentando modificar os nossos posicionamentos, é que a gente vai conseguir fazer um 23 diferente. Tendo como premissa essas duas afirmativas. Se eu quero um 23 melhor, eu não posso agir da mesma forma que eu agi em 2022. Porque agir da mesma forma e querer que seja diferente, eu estaria sendo louco. E a outra maneira é fazer em mim a mudança que eu gostaria que vocês fizessem. E assim, com certeza, teremos um 2023 espetacular. Obrigado por tudo, muita paz. Nós aqui agradecemos. Grande reflexão que todos nós precisamos muito, né? Em todas as nossas dificuldades. Então, para os nossos irmãos que vão assistir esse estudo maravilhoso em casa, que a paz de Deus permaneça nos lares e nos corações.